Boa tarde, meu nome é Lara e vou dar início à apresentação do nosso trabalho sobre a reutilização de água da chuva em atividades domésticas, desperdício versus reuso. Os componentes do grupo são eu, Lara Curvelo de Jesus Braga, Matheus Campos de Oliveira Araújo, Mônica Pimentel Lima Militão, Renata Sampaio Pereira e Roberto Bonfim Pascoal da Costa. E a docente é Marta Silva. Para dar início à apresentação do nosso trabalho, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso tema, né? Nós escolhemos abordar sobre a reutilização da água da chuva, né? Da água. E por que escolhemos falar sobre isso, né? Sobre a água. Porque a água ela é um bem essencial para a sobrevivência humana e apresenta diversos usos, seja como meio de transporte, lazer, saúde, agricultura, diversas áreas. Entretanto, por sua extrema necessidade vinculada a um uso inadequado, vê-se que um consumo crescente de água associado a um desperdício e a consequente escassez em todo o mundo. Então, se torna um assunto de extrema relevância, visto a sua importância que ele tem na vida do ser humano. Eu trouxe aqui alguns dados sobre a questão do desperdício da água e que são relevantes para levantar essa problemática. Então, o Brasil é um país rico em recursos hídricos, porém, segundo a Agência Nacional das Águas, a região Nordeste corresponde a apenas 3% dele, ou seja, de uma certa forma, a região é um pouco desfavorecida de recursos hídricos, o que já torna esse tema de bastante relevância. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil ele desperdiça 36,4% de água, que é uma porcentagem relativamente alta, e o Nordeste é responsável por cerca de 46% desse desperdício, ou seja, desperdiçamos muito. Outro dado que eu trouxe foi o consumo per capita em Salvador, que chega a aproximadamente 120,4 litros por habitante dia, que é um consumo bastante alto também. E para finalizar os dados que eu trouxe um dado sobre o bairro da Boca do Rio, que é onde seria realizada a intervenção, que está inserida na Unidade Metropolitana da Bolandeira, UMB, e que teve, segundo uma pesquisa feita, teve um índice de perda de água de 40% no ano de 2013, enquadrando-se como um sistema de abastecimento regular. Então, eu trouxe esses dados para mostrar a relevância do tema e um dos motivos que nos fizeram escolher esse projeto. Agora eu vou falar sobre os nossos objetivos um pouco. O nosso objetivo geral é despertar a conscientização da população em relação ao desperdício e à reutilização da água da chuva, transformando-a em fonte alternativa para o uso em atividades domiciliares. Então, é isso. Agora eu vou passar a palavra para outro colega. Bora lá, galera. Abordando um pouco agora sobre os objetivos específicos do nosso trabalho, nós acabamos formulando dois. O primeiro fala a respeito de uma discussão acerca da importância da preservação dos recursos hídricos, envolvendo ali aquela comunidade, além do seu uso consciente ali no dia a dia. Beleza. E nosso segundo objetivo específico visa estimular a adoção de uma prática de reutilização sustentável da água através do seu armazenamento, que é justamente aí o que visa nosso trabalho, que é essa prática de reutilizar e armazenar água. Enfim, agora eu vou abordar um pouco aqui sobre a justificativa do nosso trabalho, do nosso projeto. E nós vimos aí que as discussões em torno da problemática da água têm evidenciado um elevado nível de instabilidade dos recursos hídricos. E o que é que acaba causando essa instabilidade? Ela é fruto de crise de fornecimento, tal qual como o seu desperdício. Nós pegamos aí um dado importante, que foi feito aí, foi um relatório da Agência Nacional de Águas, a ANA, foi feito no ano de 2016, e nesse relatório foi visto aí que a escassez hídrica atingiu 18 milhões de habitantes. E um dado curioso é que desses 18 milhões de habitantes, 84% dessas pessoas impactadas eram moradores do Nordeste brasileiro. O Nordeste, que é um lugar cujo reservatório apresentou uma redução contínua e acentuada no volume de água armazenada. Enfim, diante disso aí fica evidente os sérios problemas enfrentados por essa região quanto à distribuição e o consumo de água. Só que o que é que acontece?
Foi visto aí que mesmo que diante da situação, nós temos aspectos culturais, educacionais, e podemos dizer que a própria falta de consciência da população continua resultando aí em um consumo exacerbado desse recurso, refletindo a pouca preocupação por parte desses indivíduos diante da realidade local, que é meio que crítica. Enfim, nós vemos que o desenvolvimento de estratégias de reutilização do insumo acaba sendo urgente, e é aí que entra o contexto do nosso trabalho, que nosso trabalho se justifica por ter que entender a importância da conservação da água e pesquisar quais formas de reciclagem e reuso foram e têm sido desenvolvidos para que ela possa ser difundida. Bom, a unidade definida pelo grupo foi a comunidade do bairro do Curralinho, Salvador, Bahia, e o nosso público-alvo seriam os próprios moradores que frequentam a USF Curralinho e que tenham condições de arcar ou então já tenham os materiais apropriados para a reutilização da água. Nosso projeto ele tem basicamente duas fases principais, sendo a primeira um processo de conscientização da comunidade através de um diálogo sobre a importância da água e da sua preservação. Esse diálogo ele seria basicamente uma forma bem didática de trazer dados estatísticos que comprovassem a importância dessa preservação e mostrassem o alto consumo e o alto desperdício da população, fazendo assim com que despertássemos o interesse daquela população para poder preservar a água. E a segunda fase seria uma apresentação do nosso método de reutilização da água da chuva para fins não potáveis, ou seja, não pode ser ingerida. É de fundamental importância frisar bastante isso para poder eles não consumirem de forma alguma. Então a água seria só para lavar carro, molhar calçada, lavar banheiro e essas coisas. Então, a ideia do nosso projeto seria a utilização de um barril vazio ou então de qualquer outro objeto que sirva para armazenar água sem que ela escape por nenhum orifício e que tenha uma parte aberta. Com essa parte aberta, vamos colocar ela virada para cima em um local aberto durante a chuva. Na parte aberta, vamos cobrir com um pano limpo e prendê-lo com elástico, ou então um pano que já venha com elástico também. A ideia desse pano é de servir como filtro para poder minimizar o acesso de poluentes e também de vetores de doenças, como o mosquito. O material básico e necessário para a confecção seriam objetos que sirvam como armazenador, que o exemplo dado pelo grupo foi um barril, pano limpo e elástico para poder prender o pano na superfície desse barril. Bom, o nosso cronograma foi criado na expectativa de que agora já estaríamos tendo aulas presenciais e já teríamos tido algumas visitas na nossa comunidade, mas como todo mundo sabe, não foi o que aconteceu. Então, nosso cronograma ele foi criado com a ideia de, em março, nós tivemos o início do projeto, em abril, começamos a elaborar esse projeto. Em maio, nós teríamos tido a discussão de pontos importantes com os agentes comunitários e, ainda em maio, teríamos iniciado o teste e a montagem com os materiais necessários para confeccionar o nosso armazenador de água. Em junho, nós iríamos começar a abordar o público-alvo com a exposição do projeto e a realização das duas fases, ensinando-os como confeccionar o armazenador e também falando sobre os lados positivos de armazenar água e dando as informações necessárias sobre o desperdício e a necessidade de reutilização. Para entender melhor como funciona o uso de água na residência das pessoas, se ocorre de forma racional, de forma consciente, aplicamos um questionário com 10 perguntas sobre o uso de água e contamos com 23 participantes. Nesse questionário, tivemos perguntas com variáveis qualitativas e quantitativas. Nessas variáveis quantitativas, tivemos 6 perguntas, que foram: quantas pessoas tem na sua casa? Quantos banheiros tem na sua casa? Qual é o tempo médio gasto no banho dos moradores? Quantas vezes você utiliza a descarga do banheiro por dia? Há presença de caixa d'água na sua residência? Se sim, quantos litros? Você cozinha diariamente? Se sim, quantas vezes ao dia? E contamos também com mais 4 perguntas, que foram as variáveis qualitativas.
Você conversa com sua família e amigos sobre o uso consciente de água e sua reutilização? Você deixa a torneira aberta após lavar as mãos? Em sua casa existe o costume de lavar a calçada ou o quintal? E por fim, você considera que faz uso de forma consciente da água na sua casa? E aplicamos esse questionário e aguardamos o resultado. As nossas limitações foram por conta do cenário atual de pandemia, o que acabou dificultando a aplicabilidade da nossa pesquisa, que seria de forma presencial na comunidade no bairro do Curralinho. E acabou dificultando também o nosso papel de conscientização na comunidade, que faríamos de forma presencial através do diálogo. Então, como sugestões, pensamos em manter o contato mais próximo com as pessoas que responderam o questionário, mesmo que de forma virtual, a fim de tentar cumprir o objetivo de conscientização sobre a importância de utilizar a água de forma racional. Bom, depois de realizar a pesquisa, que contou com 21 voluntários, nós chegamos à conclusão do seguinte, que menos da metade dos entrevistados tem 4 pessoas ou mais na casa, e menos da metade tem 4 ou mais banheiros em casa, que levam em torno de 7 minutos no banho, que tem caixa d'água na residência de mais ou menos 1.500 litros, que cozinham 2 vezes ao dia, né? Esses foram menos da metade. Já mais da metade dos entrevistados utilizam a descarga do banheiro mais ou menos 6 vezes ao dia, conversa com seus familiares e amigos sobre o uso consciente da água, não tem o costume de lavar a calçada ou quintal e 100% não deixa a torneira aberta enquanto lavam as mãos. Bom, diante dos resultados, né, que a gente obteve, ainda percebe-se que existe um alto gasto de água por parte dos indivíduos, evidenciando a importância da reutilização dela. Além disso, a gente pode observar, né, através da análise do questionário que a gente fez, que mais da metade dos participantes consideram fazer o consumo consciente, mas nem sequer discutem sobre essa temática no seu meio social. Faz a gente pensar um pouco nesse sentido. Apesar de dizer que participam de um consumo adequado, e alguns até disseram que de vez em quando a gente conversa, mas alguns gráficos e resultados que a gente expôs para vocês não vão de encontro no que foi dito, né? Havendo a necessidade de todos em rever até que ponto é considerado consciente ou não, né? Bom, a pandemia que nos assola foi um precursor negativo para a realização desse trabalho, né? De um trabalho mais amplo na comunidade. Poderíamos analisar outros fatores, como condição de moradia, o grau de escolaridade das pessoas que vivem nessa casa, se tem ou não saneamento básico, entre outros. Essas seriam algumas variáveis que poderíamos adicioná-las caso estivéssemos com possibilidade de realizá-las presencialmente. Por fim, é relevante reforçar que o consumo consciente e reutilização da água também envolvem a discussão da importância e propagação desse reuso, buscando sempre conscientizar cada vez mais as pessoas à nossa volta para que tenham as mesmas atitudes. Obrigado.
Day and night, I toss and I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't wanna attain. What I need for keeps the silly game we play.